Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Fala galera do canal Boleiros na Rede, sou Robson Abreu, estou aqui para mais uma resenha, né? A gente fala que a gente não faz entrevista, a gente faz resenha, a gente troca ideia, a gente sorri e compartilha mensagens, informações, e isso tudo com a participação da galera sempre, né? Por exemplo, antes de até apresentar o Erasmo, Julinho já tá falando aqui no Instagram, Marcos Dantas, fera demais, um excelente profissional. É esse o nosso treinador que a gente vai bater um papo também hoje. Mas antes, Erasmo... Julinho, pelo carinho, obrigado. Erasmo, boa tarde para você, Erasmo. Fala, boleiros, fala a galera que tá acompanhando a gente aí através do Instagram. Olha só, Robson, hoje eu tô meio atravessado com o negócio de futebol, né? Porque os técnicos aí que dá bola pro adversário, isso não desce pela garganta, não. Eu quero saber qual é desse treinador aí, Robson. Boa tarde aí. Vamos falar então com o Marcos Dantas, conhecido como Pepe Dantas também aí, rapaz. Eu perguntei ele antes da gente começar a resenha se o Pepe era pela aparência estética, física, né? Carequinha, barbinha por fazer, parecido com o Pepe, ou se é característica de jogo, o jeito que ele gosta de pensar o jogo. A gente vai saber disso aqui hoje. Marcos, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado a nossa resenha aí, bater papo. Boa tarde a todos, né? Todos que estão participando, a vocês do Boleiros na Rede. É um prazer poder estar falando de futebol. E eu estou à disposição aí pra gente tirar dúvida, conversar, né? E aprender também, por que não? Olha, o Alexander tava falando que ele só jogava mais do que o Pepe. Eles falam que jogavam mais bola do que eu, né? O Pepe era um naturalzinho, meia boca. A bola não, acompanhei a carreira. Estava no processo junto comigo, então já tá bom, né? Não, acho que ele tava falando que você jogava mais que o Pepe Guardiola. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Não, nós trabalhamos junto, né? Eu fui militar também, e ele é dessa época, e aí a gente jogava na equipe das Forças Armadas, e a gente jogava junto. Eu entendi que ele estava falando que jogava mais do que eu acho que é isso. Tá, tudo bem. Mas Marcos, você é de onde? Que lugar do Brasil você é? Eu sou do Rio de Janeiro, Bangu, bairro de Bangu. Olha, o Robson. Mais precisamente ali no Conjunto da Marinha, Cancela Preta. Então tá. Vocês conhecem ali. Claro. Padre Miguel, aquela área ali, então é um lugar que nascem muitos jogadores de futebol, muitos profissionais da bola, né? Não exatamente jogadores de futebol, mas profissionais do futebol, né? Então é uma área muito rica para o esporte, né? Então eu fui abençoado de morar ali e trazer isso dentro da minha essência. Nossa região, eu hoje moro na Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro, mas já trabalhei em Bangu ali, a gente tem trabalho, eu sou cristão, trabalhei numa igreja em Bangu, o Erasmo também, legal. O Erasmo já morou por ali pela área também, ali em Realengo, né, Erasmo? Acho que foi, né? Não, já morei em Bangu, já morei no Jardim. Então, sou próximo do Jardim Bangu, legal. Conhece ali? 8 anos. Legal, Marcos. E aí como começou o teu contato aí com o futebol ali no Bangu? Jogando nos campinhos, na rua, e aí depois como foi o negócio ficando mais sério? Então, o futebol, ele pra mim, ele tem um significado muito grande, né? Porque ele não envolve só o meu lado profissional hoje, né? E quando eu fui atleta também. O futebol pra mim, ele além de ser o lazer de toda criança, ele foi o meu refúgio por muitos e muitos anos quando criança, né? Então eu aprendi muita coisa com futebol, né? Nesses intervalos do futebol eu trabalhei também, né? Eu tive um problema de saúde muito sério que me fez parar cedo do futebol profissional, né? Então nesses intervalos de uma cirurgia a outra eu sempre trabalhava, então eu sempre... nesses intervalos de que eu trabalhava, eu também buscava o futebol novamente, né? Para eu estar feliz, para eu estar fazendo o que eu gosto e que eu sei fazer. Então, eu sempre joguei na rua, no asfalto, sempre joguei em campo de terra batida, né? Isso foi muito importante para mim, porque eu fui profissional do futebol e eu consegui trazer isso para dentro do meu trabalho em si, né? De campo,
do que os treinadores passavam para mim, né? Eu me profissionalizei pelo Madureira, né, do Rio de Janeiro. Joguei em São Paulo, no São Bento de Sorocaba. Joguei no Nova Cidade, também do Rio. E fui para Portugal, onde eu joguei no Farense, joguei no Almansilense, time de Jorge Jesus, né? E eu tive essa carreira, parei com 32 anos, 31 para 32 anos, né? Parei muito cedo o futebol. Tive muito problema de saúde devido a um tumor que eu tive na cabeça, enfim. E aí eu fiz 3 cirurgias, e aí eu recuperava, e aí quando eu voltava a jogar, voltava o meu problema. Hoje, graças a Deus, está sanado isso, né? Graças a Deus. Mas eu nunca deixei de estar dentro do futebol, né? E aí quando eu vi que a minha parte física eu já não tinha uma resposta satisfatória, eu sempre fui um líder de campo, sempre observador nato, assim, eu sempre entendi muito bem o jogo. Eu comecei a me aprimorar nisso, né? E aí em Portugal me abriu um pouco essa cabeça, porque eu comecei a ver um pouco de diferença do entendimento de jogo, né? De metodologias de treino, conceitos, ideias. E aí eu retornei para o Brasil para fazer os cursos, né, de treinadores. E meu primeiro curso foi de analista, né? Eu fiz análise de desempenho, foi meu primeiro curso, foi o que eu vi lá em Portugal, a importância disso. E aí quando eu retornei para cá, eu fiz o curso da CBF de análise de desempenho, mas eu não queria exercer essa função. Eu queria ser treinador, mas eu tinha que passar por isso para ter o maior entendimento, né? Porque isso já era o futebol moderno, enfim. E aí eu depois de analista, eu fui fazer os cursos, fiz da Federação do Rio, fiz da BTF, fiz a licenciada da BTF. E hoje estou aí trabalhando, né? Tive a oportunidade de trabalhar fora também como treinador. E tem sido um caminho bem legal, né? Graças a Deus por isso, mas está sendo um caminho bem legal poder apresentar aí meus amigos, minha família, o local da onde eu vim. E é isso. Passar pela gente te perguntar, mas antes só registrar a mensagem do Caio Patrick, excelente profissional, coach Marcos. Passando aqui. Ele foi o Caio. Boa tarde, Caio, um beijão no teu coração. O Caio foi meu jogador na Suécia, quando eu estive na Suécia. Um baita jogador, com muito potencial. Eu acredito que ele parou já. Mas é o que eu falo, igual o Caio, tem vários jogadores aqui no nosso país, né, que ficam pelo meio do caminho por tudo que acontece no nosso futebol, né? Então, fica descrente, fica desacreditado, mas o Caio tinha muito potencial, me ajudou bastante quando estivemos juntos. Galera, rapaz, aí você começou com o futebol, qual é a tua função aí, qual é a tua posição? Então, eu comecei como lateral esquerdo na base, né? Eu era um atleta com muita força física, né? Muito vigor físico, e acabei minha carreira como quarto zagueiro, né? Em Portugal, eles têm uma característica um pouco diferente com a linha de 4 defensivo, né? E aí, por eu tinha qualidade, aí ele me colocava jogando por dentro, e aí eu acabei minha carreira, até porque o meu vigor físico já não me permitia fazer aquela função de lateral, e aí eu finalizei minha carreira como quarto zagueiro. Mas o Marcos, você jogou com quem? Com quem de famoso aí você pode falar assim? Eu joguei com Jair Madureira, eu peguei o finalzinho. Era ruim de bola, só isso, né, de Jair. Eu peguei o finalzinho joguei de Jair, finalzinho do Odivan, zagueiro também. No São Bento eu joguei com o Nenê, não o Nenê que tá no Vasco, mas o Nenê que jogou no Cagliari da Itália, depois ele se naturalizou italiano, jogou pela seleção. Em Portugal eu joguei com o Paulinho, que era um jogador da Bahia, que depois foi transferido pro Porto. Então esses jogadores que passaram na minha vida, né? Mas eu nunca olhei individualmente, né? Eu sempre tive uma imagem um pouco mais ampla de tudo, de um contexto falando, né, dentro do futebol. Então, eu olhava muito mais do lado coletivo do que o lado individual, e graças a Deus isso eu trago pra dentro do meu trabalho. Ok, a galera tá deixando algumas mensagens. O que for pergunta, eu peço que mande aqui na interrogação pra gente conseguir organizar melhor. Por exemplo, a Marta tá dizendo aqui, Marta Online 2021,
a Marta é amiga nossa que sempre participa das lives, ela tá perguntando, você já ouviu fora da torcida? Aquela estilização gostosa da torcida quando não tá gostando de alguma coisa e começa a mandar as palavras aí. Isso é a nossa cultura, né? Isso já é normal no nosso futebol. Mas eu, graças a Deus, eu ainda não tive essa oportunidade de ouvir o fora, né? Porque, graças a Deus, desde quando eu comecei essa carreira como treinador, eu tenho conseguido fazer bons trabalhos, né? Legal. Mas eu tô preparado para uma situação dessa que vai acontecer, é inevitável, né? Vai ser agraciado. Eu fui agraciado por isso. O Alexander tá dizendo, pensa num jogador de qualidade, forte e com ótimo passe. Então tá aí, ó. Obrigado. Aí tem mais aqui, ó, Valente K5, Gênio Marcos, foi uma honra ter como técnico honestidade e trabalho. Legal. Obrigado, Cauã. Obrigado. Muito feliz aí pelas palavras. Isso aí a gente acaba se autoavaliando só nesses comentários, né? A gente também... Oi? Tô começando a acreditar no professor, hein, Robson? Pode acreditar, é muito trabalho, muita dedicação aqui. Ô Marcos, obrigado por todos aí pelo carinho. A minha pergunta é o seguinte, você como atleta, quando você começou a sua carreira lá atrás, no Madureira, e hoje, você quando começou lá atrás, e hoje você como treinador, principalmente aí nos últimos trabalhos com base, de futebol de base, o que você fez no passado que você não aconselharia o jogador jovem a fazer, e o que você fez que você aconselharia os jovens a fazer também? Então, assim, eu vou pegar esse teu gancho, trabalho de base. Na verdade, esse é o meu primeiro trabalho de base, no América. Eu nunca fui treinador de base, né? Eu sempre fui treinador de equipe profissional, categoria profissional. E esse trabalho na base foi muito importante para mim, porque foi uma experiência nova que eu pude viver, né? De como desenvolver, você vê muito mais claro o desenvolvimento do atleta do que na categoria profissional. No profissional tu também consegue fazer isso, mas é um pouco mais demorado, né? O jogador já vem com aquele, entre aspas, os vícios, né? De outros trabalhos, que é normal. E na base você já consegue ter um pouco mais de sensibilidade a isso, né? Então você consegue ajustar mais, você consegue corrigir mais, você consegue deixar o atleta da forma que você pensa. Então foi uma experiência muito boa, né? Foi um convite do Josué Teixeira, professor Josué, que eu admiro, respeito, a gente compartilha muito trabalho e eu não tinha como recusar esse convite dele, né? E até porque eu estava num grande clube, né? Que o América é um grande clube. Então, e o conselho sobre trabalho, eu nunca fui de dar problemas, né? O que eu falo é o seguinte para os meus atletas, né? Independente se a gente está no futebol ou não é o seu trabalho, não é a sua profissão. Ali é como você estivesse indo para um escritório de advocacia, um hospital fazer uma cirurgia. É lógico que nas medidas proporções, ali é o seu trabalho. É ali que você é o seu ganha-pão, é ali que você vai botar o dinheiro dentro da sua casa, e é ali que você tem que estar no mais alto nível de postura comportamental, do teu profissionalismo. Então ali exige o quê? Tem que se alimentar bem? Se alimente bem. Tem que treinar duro? Treine duro. Tem que ter uma postura profissional? Tenha a postura profissional. Então eu falo isso muito para meus atletas, eu sou muito dedicado, eu particularmente sou muito dedicado, muito trabalhador, né? Eu estudo o tempo todo, eu me esforço o tempo todo, mesmo sabendo da cobrança que vai existir, que nem sempre vai ser favorável a mim. Né? Então eu tenho que estar pronto para isso. E o atleta a mesma coisa. Então, na primeira adversidade o atleta já deixa cair, já dá uma desanimada, já muda a sua postura. Não, na primeira adversidade você tem que trabalhar triplicado. Então, é o que eu falo para os atletas hoje, né? Seja profissional, da base, é entender que aquilo ali é o seu trabalho, onde você tem que cumprir um expediente de manhã e ir embora à noite, à tarde, né? Então, eu particularmente, quando eu vou para os clubes, eu gosto de criar isso. Que hora que você tem que entrar no clube? 8 horas da manhã, todos prontos trabalhando. Que hora que tem que ir embora? 4 da tarde. Então, é assim que a gente tem que fazer o futebol ficar profissional. E uma das coisas, né? Porque tem inúmeras situações para profissionalizar o futebol.
Uma dessas é dentro do campo, colocando isso na mentalidade do atleta. Galera, Marcos, dentro do futebol moderno, né? Hoje tem umas modernidades no futebol e algumas metodologias diferentes, mas o time do Marcos, eu não sei, não sei se você adequa ao seu esquema aos jogadores que você tem, ou se você já chega colocando, independente do jogador que tu tem, você já coloca colocando assim, estilo de jogo. Mas só para você completar. Independente disso, qual é o teu estilo de jogo? Qual maneira de time jogar que você mais gosta de implementar? Erasmo, essa pergunta ela é perfeita. Por quê? Eu sou um cara que eu sou movido a desafios, né? Eu não fujo de situações, né? Tô te falando isso porque eu já trabalhei em diversas situações, apesar de jovem na profissão. Desculpa. Eu já trabalhei em diversas situações com as adversidades, né? Eu já trabalhei tendo que revitalizar um clube. O meu primeiro clube como treinador principal foi para revitalizar um clube aqui no Rio de Janeiro, um clube de 3ª divisão. Então você imagina essa parte estrutural, né? Era condições mínimas, mas eu já sabia disso. Qual foi o clube? E abracei. Oi? Qual foi o clube? Foi o Teresópolis do Rio. Inclusive, eu passei um ano dentro do clube para entender como funcionava um clube internamente, né? Uhum. E eu fui contratado para revitalizar o clube. Os resultados não foram satisfatórios, mas a gente também já esperava isso, saberia que ia ser no outro ano que os resultados iriam acontecer. Mas deixei o meu perfil lá, o meu método de trabalho. Isso foi o ponto, para eu chegar onde você quer entender sobre a forma que eu jogo. Logo depois eu fui para a Suécia, onde eu tive que trabalhar uma pré-temporada, onde eu pude contratar jogador. Então eu já trabalhei de uma forma totalmente diferente, né? Depois da Suécia, fui para o Paraná para tentar classificar um clube que já estava em andamento, faltando 2 rodadas para acabar a primeira fase. Eu tinha que ganhar os 2 jogos para classificar. E eu fui. Então é um outro tipo de trabalho, né? É um outro tipo de trabalho. Já pega o elenco montado já. Exatamente, eu não podia levar ninguém, não podia contratar ninguém, enfim. E aí, depois do Colorado, foi no Paraná, eu passei pelo até hoje, o maior desafio da minha vida, que foi tirar o time do Nepal da última posição do campeonato nacional e tirar do rebaixamento, o campeonato já em andamento. E eu deixei na 6ª colocação, quase na Champions da Ásia. É um outro tipo de trabalho, né? E aí agora o América, onde eu tive que remontar um sub-20, auxiliando o profissional, fazer essa transição 20 profissional e dar campeonato, dar títulos, né? E conseguimos 2 taças. Então o que eu quero dizer com isso? Eu tenho o meu perfil, o meu método de trabalho, eu tenho os meus conceitos bem claros, né? Eu gosto de uma equipe que pressiona o adversário o tempo todo, tenha muitas variações de sistema, né? Eu vario no jogo o tempo todo. Hoje o Marcos, ele não tem um sistema tático definido. Eu tenho um na qual eu posso iniciar uma partida, mas dentro da partida eu faço várias situações, né? Então a minha estratégia de jogo sempre é marcando em cima, pressionando o adversário, fazendo variações, jogo por dentro, jogo pelo corredor, um jogo apoiado. Eu gosto desse tipo de jogo, né? Mas nem sempre eu pude fazer esse tipo de jogo dentro das equipes que eu passei. Eu pude fazer isso agora no América, pude fazer na Suécia, um time de muita posse de bola, um time que pressiona, perdeu, pressionou, posse de bola, vai pro objetivo. Já no Nepal, eu não tinha essa qualidade para fazer isso. Eu não tinha esse time forte para fazer isso. E aí eu tive que ser um time reativo. Uhum. E aí, graças a Deus, eu consigo me adaptar a essas situações muito rapidamente. Entende? E aí, é o que Deus me dá, essa capacidade de eu poder entender o jogo rapidamente, de eu poder fazer as variações necessárias. É lógico que eu compartilho muito com a minha comissão técnica. Eu não decido nada só. Eu só sou a última palavra, né? Mas eu sempre compartilho com todos. Mas eu falo que eu sou versátil, né? Eu nunca utilizo de uma situação só em todas as equipes que eu passo. Eu estudo a minha equipe, vejo o que ela tem para me oferecer e eu tento me adaptar àquilo ali. É lógico, colocando as minhas ideias, mas até um certo limite.
e tento, nas conexões atleta-comissão técnica, que no caso sou eu que sou o treinador, a gente consiga seguir bem e dar os resultados. Boleiros na Rede.